estar todo Deputado Ismael dos Santos. Ok, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Deputado Vicente Caro Preso, consegue estar conectado? Sim, tranquilo. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia a todos, senhores deputados presentes nesta reunião da Comissão de Saúde. Nos últimos tempos, as nossas sessões da Assembleia Legislativa, basicamente, é a reunião, e podíamos quase que dizer, da saúde, de uma grande comissão de saúde, dos 40 deputados. Foi basicamente votado só matérias, à exceção de ontem, matérias voltado à questão da pandemia. Portanto, as comissões que estavam legalmente pelo regimento autorizadas a ter suas reuniões, Finanças e Constituição e Justiça, mas basicamente o plenário virou a nossa Comissão de Saúde. Em que pese tudo isso, em que pese o plenário ser basicamente a Comissão de Saúde, nós entendemos que era importante a Comissão de Saúde, só os seus membros também fazerem esta reunião. Falamos com o presidente, nos foi autorizado, e é claro que o plenário vai continuar sendo o centro das grandes atenções, mas é importante nós também, que já vínhamos agindo, interagindo entre nós e também individualmente. Eu acho que a quantia de produção de ações nesse período foi muito grande, podermos também aqui fazer uma discussão aqui na comissão. E a ideia central, eu só vou, por questão regimental, colocar a ata da reunião anterior em apreciação, e em seguida vamos entrar na pauta, cujo tema da pauta nem poderia ser diferente, é a questão da pandemia da Covid-19, que nós vamos abrir então aqui para a gente fazer uma análise, para a gente fazer debates, sugestões, proposições, o que nós temos de encaminhamento, além de tudo que já está sendo feito via plenário, via os 40 deputados, via convocação do secretário da Saúde, que já esteve 2 vezes convocados. Lembrando também que a nossa primeira reunião ordinária da Comissão de Saúde lá atrás, quando ainda a pandemia não tinha chegado ao Brasil, nós trouxemos aqui o grupo da Secretaria de Estado da Saúde para nos apresentar sobre o plano de contingência de ação. Então, foram uma série de ações que foram feitas nesse período. Mas antes de nós entrarmos, então, nesse debate, eu coloco, foi encaminhado aos senhores deputados a ata da última reunião ordinária. Consulto se algum deputado tem alguma restrição à ata ou alguma retificação. Vislumbro aqui que ninguém se manifesta. Ok, podemos dar por aprovado, então, aprovada a ata da sessão anterior. Senhores deputados, eu gostaria, então, de abrir a palavra para cada um dos membros, para que a gente possa falar, então, sobre a situação atual, a análise do que está sendo feito, as maiores preocupações de cada uma das regiões. Eu vejo o deputado Vicente Caro Preso pedindo a palavra, passarei em seguida, para que a gente possa ter uma ideia também das regiões. Aqui mesmo, por exemplo, onde eu me encontro agora, na região da Malca, em Concórdia, que até poucos dias atrás tinha uma situação absolutamente tranquila, muito embora parte dessa tranquilidade, na minha visão, era porque não estavam sendo testadas as pessoas. Agora houve uma explosão de casos, inclusive quando foi anunciado os primeiros, já se anunciou as curas, sinal que já tinha lá atrás também. Então, uma questão bastante preocupante é a falta de equipamentos, agora ainda esse problema também dessa licitação que veio publicamente ontem, que já tem uma convocação do secretário para vir dar explicações no plenário da Assembleia. Enfim, para que eu não fique polarizando a reunião aqui, eu quero, então, já começar passando a palavra. Doutor Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente da comissão, médico, ex-secretário da Saúde, tem também participado das reuniões lá da... Eu até queria dar uma comunicada aos senhores membros, antes disso, doutor Vicente.
Eu fui sondado como presidente da Comissão de Saúde para participar de um comitê do COIS, acho que é, Coronel Mocelin, e entendi que era importante que tivesse alguém da Comissão de Saúde, e falei com o doutor Vicente Caro Preso, que é o nosso vice-presidente, médico, ex-secretário da Saúde, e achei que ele seria o ideal para nos representar, teria uma bagagem, um conhecimento técnico maior, e depois o doutor Vicente tabulou ali com o coronel Mocelin, que é uma pessoa que também tem muito conhecimento e capacidade, né, nessas áreas de defesa civil, então estão nos representando lá, depois o doutor Vicente Mocelin pode falar isso, que também eu queria dar o conhecimento aos senhores membros da comissão. Deputado Vicente Caro Preso, com a palavra. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Saúdo a todos os participantes da Comissão de Saúde. Um momento crucial que nós estamos vivendo agora, com o aparecimento assim desse aumento significativo dos casos aqui em Santa Catarina. Eu vou falar assim o que eu estou sentindo e o que eu acho que tem que ser feito. A primeira coisa é a convicção de que está havendo, pelo menos em linhas gerais, uma condução certa do processo sob o ponto de vista sanitário, a coisa da saúde, as precauções. Eu estou um pouco inseguro agora com a liberação que foi feita, porque assim nosso povo, com todo respeito, não é educado o suficiente e, tendo em vista os maus exemplos que vêm de cima, fica a impressão para o povo em geral de que isso não é grave, a situação que a gente está enfrentando. Então, o comando, que deveria ser uma palavra só, acaba sendo dispersado. E a visão que o povo tem, a sensação que eles têm, é de que não é mais problemático. Agora que se tornou problemático. Então, nós temos que, enquanto Comissão de Saúde, nos preocupar com a contaminação maior que vai acontecer a partir de agora. Né? A gente tem visto exemplos, por exemplo, a minha terra natal, não moro lá, mas Blumenau, com 2 exemplos aí que Deus o livre. Né? O que aconteceu? Eu não sei se esse aumento violento de número de casos de Blumenau tem a ver em relação àquele estouro da boiada do shopping, né? Mas, assim, são coisas que vão se somando. Provavelmente não tem, mas... Né? E o número represados de testes que agora acabam sendo somados um com o outro e está aí a realidade. Né? O que a gente pensou que o nosso Estado estivesse super sob controle, não está. Isso é uma situação. A segunda situação é que o governo tem dado na aquisição de respiradores e principalmente na divulgação desse plano de contingência, não nos coloca e não nos dá segurança para saber qual é a expectativa dele em termos de pessoas contaminadas e que vão necessitar de aparelhos ventiladores, por exemplo, no final de maio e no final de junho, que quando se espera mais ou menos o pico da contaminação. Então, esse plano de contingência, o que se espera de previsão do número de respiradores, para nós, enquanto controladores e como poder legislativo, é importante que você tenha essa visualização. E até agora, eu, que mesmo participando do GRAC, eu não tenho isso. Nem eu, nem o Mocelin. E eu tenho feito veemente e o governo não solta esse tipo de informação fácil e de uma maneira didática. Então, eu acho que a primeira coisa que tem é colocar a saúde pública de uma maneira muito clara para nós. E essa dificuldade de passar essa mensagem técnica e essa mensagem que nos dá a tranquilidade e responsabilidade, né, que está dificultando para o governo a explicação perante algumas situações. O que dá para ver é que o governo está agoniado
para comprar respirador. Isso ficou claro, né? Agora, o método de comprar talvez não esteja sendo o mais certo. Agora, ele precisa explicar a situação, porque ele está agindo sozinho e tem levado toda a carga de responsabilidade sozinho. Talvez a gente possa ajudá-lo, talvez nós possamos levar com as nossas redes e através da Assembleia uma impressão mais realista da situação. Então, é isso, presidente, meus amigos, né? Essa impressão, uma impressão minha de muita apreensão, muita. Eu quero deixar aqui que eu sou claro com esse negócio de liberar geral, e, inclusive, a volta às aulas prevista para o dia 31 de maio, nós temos que estar de olho no ferro e na ferradura, porque se os números aumentarem demais, nós vamos ter que rever a volta às aulas, né? E todas as dificuldades que a gente pode colocar aí para, vamos dizer, uma explosão de casos, nós temos que colocar. Nós temos que dar tempo ao tempo para a gente poder, em paralelo com as condições do nosso Estado, com a educação que a gente tem do povo e também as condições do SUS, para atender esse povo. Entende? Se liberar geral, numa dessa, explode o número de casos, como você ontem colocou, presidente. A situação no Oeste, que parecia muito tranquila, não é. A mesma coisa em Chapecó, dito pela Luciane Carminati. Em Blumenau está estourando, em Itajaí está aumentando bastante. Então, a situação que parecia ser uma coisa tranquila, parece que não é tanto. Então, é isso. Precisamos de informação para nos tranquilizar e nos posicionar. Obrigado. Presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Deputado Ismael dos Santos, com a palavra. Direto de Blumenau. Obrigado, presidente. Tentando aí sintetizar o discurso do deputado Vicente, colocar algumas questões pessoais aqui de Blumenau, né? Primeiro, na avaliação da questão do isolamento, e aí falando como membro da Comissão de Saúde, eu tenho uma frase que é bem sintética. Eu acho que faltaram critérios para o governo entrar no isolamento e estão faltando critérios para o governo sair do isolamento. Essa é a minha tese. Eu acho que aí a Comissão de Saúde pode efetivamente contribuir nessa perspectiva de critérios científicos sólidos, não é? Claro, tendo em vista também toda essa questão econômica, mas sem se descuidar do principal, que é a saúde. Segundo, a questão da estrutura dos nossos hospitais, que estamos aí cobrando e não chegam as respostas. Eu gostaria de colocar aqui, talvez hoje à tarde eu consiga apresentar já na sessão, mas já quero aqui antecipar. Nós temos uma empresa da região que pode produzir, já está comprovado, com todas as questões do ponto de vista legal, produzir aí 400 respiradores dias, né? Produção de 400 respiradores dia. No entanto, está faltando só o quê? Está faltando só o aval da Anvisa. Então, acho que a comissão poderia também participar nesse processo agora, porque é uma empresa de Santa Catarina, com toda capacidade técnica, mas que está precisando efetivamente dessa liberação da Anvisa. São 400 respiradores dia, que vai fazer muito bem para Santa Catarina. E terceiro, apenas um detalhe aqui, pegando aí o gancho do deputado Vicente em relação a Blumenau, temos nos preocupado sim com certas situações. Eu tenho uma imagem, até não tenho como compartilhar com vocês, mas é uma imagem de ontem de um bar aqui em Blumenau, um food truck, mais de 200 pessoas amontoadas em mesas, né? Quer dizer, um negócio, eu até pensei que era uma imagem do ano passado, do Oktoberfest, não, de uma imagem de segunda-feira à noite, né? Então, algo que nos preocupa. Infelizmente, quero compartilhar aqui, pessoal, o meu pai tem 89 anos e a gente fez todos os cuidados necessários, mas estava com muita tosse. Caminhamos para o Hospital Santa Catarina ontem e imediatamente ele foi colocado numa ala de suspeito. Vai sair, vão fazer o teste, estão fazendo o teste amanhã, esperamos que não seja nada grave, mas infelizmente está lá na ala de suspeito com 89 anos. Então, tudo isso acaba realmente nos acendendo uma luz amarela neste momento de crise em Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado,
deputado Ismael, pela sua contribuição. Continuamos o nosso debate aqui. Está livre a palavra. Coronel Mocelin, vi que está pedindo a palavra. Deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu tenho acompanhado desde o início e eu gosto de analisar números, formado em contabilidade, e eu tenho observado, a nível de Brasil, qual é a grande diferença em relação aos outros países, a maioria dos países. Enquanto a maioria dos países tem a média de testes por milhão de habitantes, em torno de 20 mil, Portugal, por exemplo, testa 37 mil pessoas por milhão, o Brasil está testando 1.600 por milhão, é um dos que menos testa, e igual testa Portugal, outros países aí com 25 mil, 30 mil, 35 mil por milhão. Nós certamente teríamos multiplicado esse número de casos várias vezes. E eu falo isso porque eu vi uma reportagem que saiu lá em Criciúma, onde uma universidade fez testes de 500 pessoas aleatoriamente na rua e deram 11 casos positivos de 500. Isso significou, em torno de mais de 2% das pessoas que foram testadas aleatoriamente foram constatados que deram positivo. Isso significaria, se toda a população catarinense nessa proporção, teria 140 mil casos, e não em torno de 2.000 casos aí, que nem chega a isso que nós temos hoje. E o que analisamos para verificar se está certo é quantas pessoas estão internadas em estado crítico. No Brasil, hoje, nós estamos com 8.318 pessoas em estado crítico, em estado grave, internado. Só perde para os Estados Unidos, que tem 15 mil, menos que o dobro que o Brasil. Então, outros países têm bem menos. Aí dá para ter uma proporção de quantas pessoas estão contaminadas e provavelmente o sistema de saúde em muitos estados brasileiros vai entrar em colapso. Santa Catarina ainda está numa situação bem confortável, tá? Com 17% de ocupação de leitos. E uma das coisas aqui que eu quero comentar é que eu tenho falado com o governo que ele tem assumido toda a responsabilidade sozinho. O doutor Vicente Garo Preso comentou isso. Por que não compartilhar essa responsabilidade com os prefeitos? Porque quando libera, está liberando muito, ou não está liberando, toda a responsabilidade. Daí os prefeitos ficam numa situação confortável, criticando o governo porque não está liberando, mas ele está numa situação tranquila. Agora, a responsabilidade está compartilhada. Não é proibido o prefeito fechar algum estabelecimento ou restringir mais do que o governo do estado. Ele não pode restringir menos. Então, se Blumenau, se Chapecó, eu vi agora o prefeito de manhã, o prefeito de Chapecó comentando, que se chegar a 50% de ocupação de leitos, ele vai fechar tudo em Chapecó. É uma situação que tem que ser compartilhada com os prefeitos, que se eles perceberem que na cidade dele a situação não está fora de controle, ele pode segurar. Agora, tem municípios pequenos que a situação está muito tranquila, ali está mais, vai liberando. Então, hoje, na verdade, o que o governo do estado fez, ele colocou as regras para a liberação. Isso não significa que tem que liberar tudo. Se a prefeitura ali, se o prefeito ele achar que não está sendo seguro, ele pode restringir. Assim como foi feito no Paraná, que o governo do estado não restringiu, quem fez foram os municípios. Então, eu acredito assim que o caminho ele está correto, mas a responsabilidade compartilhada com os prefeitos deve ser assumida, os prefeitos devem assumir e ficar muito de olho na evolução dos casos. Hoje, nós temos em torno de 100 e poucos casos em pessoas internadas em UTI com respirador, enquanto o Brasil tem mais de 8 mil. A situação de Santa Catarina está confortável. O pessoal achou que foi muito cedo, mas eu achei que foi no momento correto, onde segurou um pouco a expansão dessa pandemia. E agora, fazer o controle. Então, vamos ver a evolução e ver quais as medidas futuras devem ser tomadas. Me preocupa um pouco a questão das igrejas. Ontem eu recebi uma denúncia ali de Navegantes, que tinha um templo lá totalmente cheio, lotado de pessoas ali dentro. Então, eu acho que essa situação deve ser fiscalizada, que eu não sei se a PM, a Polícia Militar, o Civil, o Bombeiro, que hoje faz fiscalização, pode fazer,
mas é importante também continuar sendo monitorado, porque nenhum estava de máscara, passou a TV, nenhum estava de máscara, pessoas se abraçando. Eu acho que o pessoal não está levando muito a sério, e eu acho que essa situação está bastante grave. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Mocelin. Continua a palavra livre. Deputado Milton Schaeffer, Vossa Excelência, deputado Cobalcini, vi que ligou o microfone, deputado Cobalcini. Pois não, presidente. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Desejo sim. Eu tenho acompanhado as sessões da Assembleia, como o presidente já mencionou, o grande número de pedidos de informações, de requerimentos. Isso, ao meu ver, demonstra o quê? Demonstra de que não há a efetiva transparência nas decisões que estão sendo tomadas e não sendo repetitivo, mas nem a Comissão de Saúde tem as informações, nem tampouco os deputados, e por isso, quase que a unanimidade dos deputados se recorre a quê? Às prerrogativas parlamentares. Eu acho que num momento como esse, de absoluta excepcionalidade, estamos vivendo em situação de calamidade pública, estas informações, elas são, deveriam ter, de nossa parte, o conhecimento, o que acontece em cada uma das regiões, por exemplo, a nossa rede de hospitais, nós não temos, eu não tenho essas informações. Praticamente todos os dias nós somos instados a falar sobre alguma coisa que nós não sabemos. E então, me parece, deputado Vicente, que foi secretário de Saúde e que hoje participa, deputado Mocelin, acho que foi a escolha não poderia ter sido melhor, presidente, dos nossos dois representantes, pela experiência que já possuem. Se nem eles têm, então alguma coisa, se não muita coisa, está errada. Outra coisa, para, quem sabe, antecipar o que vai acontecer hoje na sessão. Eu não vejo de que, nesse momento, a gente deva desviar o foco. Acho que o governo tem que responder por suas decisões, se há equívocos, se há erros, essas pessoas têm que ser responsabilizadas, mas entendo de que, nesse momento, a criação de uma CPI ela não ajuda no combate ao coronavírus, que, para mim, é absolutamente prioritário. Acho que este deva ser o foco. Eu gostaria, quem sabe, até como encaminhamento à Comissão de Saúde, presidente, né, de que, na autoridade que o presidente tem, deputado Sareta, que pudesse tratar. Tivemos um pequeno corte, pois não, já restabelecemos. Tivemos um corte. Pudesse, presidente, tratar disso na sessão, eu quero sugerir, me submeto à maioria, mas quero sugerir, eu acho que não é um momento de a gente desviar de outro foco, indo para um campo que, quem sabe, depois de que nós suplantarmos essa questão do coronavírus, possa, sim, ser tratado. E aí o instrumento, enfim, que seja escolhido pela maioria, mas agora nós temos uma comissão que foi criada pela Assembleia para analisar as contas, as aquisições, enfim,
do governo do Estado, não apenas da Secretaria de Saúde, mas esta comissão, ao meu ver, ela está legitimada pela Assembleia para fazer esses acompanhamentos. E uma outra coisa que eu queria ouvir o deputado Vicente, há reclamação muito grande em relação à suspensão das cirurgias eletivas. Em muitos hospitais, os leitos reservados não estão sendo utilizados. E nós sabemos que boa parte da arrecadação dos próprios hospitais e dos profissionais médicos vem das cirurgias eletivas. Eu gostaria de consultar a comissão o que acha. Eu, pessoalmente, fiz contato com muitos hospitais aqui do Planalto Norte, do Meio-Oeste, do Oeste do Estado, e há esta reclamação em virtude da suspensão. Se gradativamente, sob o comando, né, do COES, da Secretaria da Saúde, você não poderia, eventualmente, essas pessoas que estão na fila há algum tempo, aonde não tem, né, hoje tanto problema, por exemplo, aqui na nossa região, Caçador, Videira, Curitibanos, estamos relativamente tranquilos, não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas, ao meu ver, as coisas aqui se encaminham relativamente bem. Tá? Então, eu queria deixar esta minha manifestação preocupado. E acho que a Comissão de Saúde deveria ter essas respostas que, no dia a dia, a gente acaba repassando à Secretaria de Saúde, ao Governo do Estado, até para dar vazão às demandas que nos chegam, mas nós não temos o que responder, infelizmente, nem para nós mesmos, nem para a sociedade que espera de cada representante da sua região que possa trazer alguma informação nova. Mas parabéns, presidente, por convocar essa reunião, que eu acho absolutamente oportuna. Obrigado, deputado Cobalcini. De fato, esta questão das cirurgias eletivas e outros procedimentos é uma preocupação realmente. Eu acho que isso tem que ser, de fato, analisado. Mas eu vejo o deputado Zé Milton, que ligou o microfone, e o deputado Caro Preso também pedindo a palavra. Talvez deputado Zé Milton, Vossa Excelência, primeiro, já que não falou ainda, em seguida o deputado Vicente Caruso. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. Meu dia, acho muito providencial essa nossa troca de experiências e de visão, né? É bom ouvir aqui o Cobalcini, né? Que traz a visão aí do Planalto Norte. É bom ouvir a experiência do Vicente Caro Preso, a tua visão na região de Concórdia, né? De tudo que está acontecendo aí, que começa a chamar também a atenção do Estado. E fazermos uma reflexão. Realmente, a falta de comunicação, né, nos leva a crer que faltou também um plano, né, para ser divulgado e seguido. E estamos vivendo aí a sobressaltos. Né? Um dia é uma denúncia, outro dia é outra denúncia, e nesse meio termo nós temos aí 7 milhões de catarinenses para serem cuidados. E eu vejo que, às vezes, o foco acaba se desviando e tem que ser justo, muitos por tropeços de responsabilidade da própria Secretaria, também da Secretaria de Defesa Civil, que poderiam ser evitados, né, num trabalho feito a mais mãos, mais transparentes e mais abertos. Está faltando transparência, está faltando um pouco de humildade nesse momento, né, para poder... Todo mundo está querendo ajudar, da iniciativa privada, temos grandes exemplos aí para a gente se orgulhar, e também os órgãos públicos, como a própria Assembleia, né, que tem buscado utilizar todas as prerrogativas que o Parlamento tem para contribuir com a sociedade. Isso está muito claro, né? E, às vezes, nós observamos a Secretaria da Saúde muito fechada e, dali, saindo situações que não somam, né, com relação ao resultado que nós queremos. Mas a minha reflexão também, pelo que eu tenho lido e acompanhado e comparado, Santa Catarina,
na questão da execução, apesar da falta de transparência, os números demonstram que as atitudes foram positivas, né? Foram positivas. Poderiam ter sido mais ainda, se interage mais com a sociedade, né? Os números nossos nos colocam numa situação satisfatória quando foi feito todas as ações até aqui. E a sociedade, tirando casos pontuais e alguns exageros, né, tem se comportado bem. Eu tenho feito algumas inserções aqui no sul do estado, né, e tenho observado o pessoal se cuidando, preocupado, criando uma consciência geral. A minha preocupação, né, é com relação a adotar o sistema hospitalar. Acho que nós perdemos, nós já sabíamos em fevereiro que ia acontecer. Nós perdemos um tempo grande, né, na aquisição de máquinas, de equipamentos, né? Nós temos uma estrutura hospitalar que tem uma capilaridade enorme. A gente pode ir lá de Três Barras até São Miguel do Oeste, até aqui em Praia Grande. Nós temos uma estrutura filantrópica que parou a sua atividade e está se dedicando, esperando para atender e para poder melhor atender esse sistema. E também tem dificuldade de diálogo com a Secretaria da Saúde, até para saber o que a Secretaria realmente quer que eles façam, como fazer, de que forma, né? Então, a falta de diálogo e de transparência são pontos negativos, né, até o momento. Os resultados que foram dados, graças aí à ação da sociedade, do próprio governo, são positivos. O Cobalcini foi muito feliz, né, e eu tenho levantado também essa bandeira, que alguns hospitais podem seguir fazendo cirurgias eletivas. Tem demandas reprimidas no estado enorme, né, e essas estruturas estão paradas. Os hospitais estão sem faturamentos, tem hospital que não vai aguentar chegar no mês de junho, vai fechar, hospitais de médio porte, porque não tem faturamento nenhum. Alguns, tem 54 hospitais que estão fora da política hospitalar catarinense, e somente a política hospitalar catarinense não mantém a maioria dos hospitais aqui na questão financeira. Então, tem que ter uma reflexão com relação a isso, a volta das cirurgias eletivas. Em hospitais que podem fazê-las, eu acho que isso é um quesito que nós poderíamos aprovar hoje aqui e fazermos um documento para o secretário da Saúde. Eu mesmo, na última vez que ele esteve na Assembleia, fiz essa pergunta, né, como é que ficam isso? E ele tem interesse em utilizar esses hospitais que estão fora da política hospitalar ou que não vão ser utilizados no combate ao coronavírus para trabalhar a questão das cirurgias eletivas. Eu acho que a Comissão de Saúde poderia aprovar aqui um ofício, um documento, e provocar o governo do Estado nesse sentido, que é muito positivo, Cobalcini, a tua ideia com relação a isso. E a preocupação, né, essa denúncia que veio agora da compra de respiradores, esses respiradores já eram para estar aqui em Santa Catarina e já está nas unidades hospitalares, para dar uma tranquilidade maior para nós. Então, que essa celeuma toda não impeça de chegar aqui os nossos respiradores, que nós precisamos deles. Nós precisamos. Se apure aí a questão burocrática e fiscal da compra, do forma, mas nós precisamos, Santa Catarina precisa desses 200 respiradores, já deveriam estar nos nossos hospitais. Eu acho que nós também temos que ter um posicionamento da comissão, né, de que a Secretaria da Saúde tem que ser mais ágil e que nós não podemos abrir mão desses 200 respiradores. Claro que aí o processo tem que ser apurado da melhor forma possível, mas o meu pedido é para que não podemos abrir mão desses respiradores nesse momento, até que a VEG e outros aí, como disse o Ismael, possam estar habilitados a fornecer os respiradores, que eu acredito que mais uns 20, 30 dias estarão. Mas é preocupante, a gente trabalha num território que não conhece tudo, mas a estrutura, pelo menos aqui no Grande Sul do Estado, que a gente tem acompanhado, tem sido suficiente até o momento para acolher bem a sociedade. A gente tem uma preocupação grande no final do mês de maio, com toda essa liberação que foi dada agora, não se tem como medir isso, até pela falta de testes. Então, também, né, pedir um maior número de testes, né? Isso aí já foi falado pela Organização Mundial da Saúde. Quando anunciaram que ia acontecer isso no mundo, o cara falou, façam teste, testam, né? Então, acho que nós temos que aumentar aqui em Santa Catarina
né, o percentual de testes da população e equipar melhor os hospitais que vão atender. Precisa ter equipamento de segurança para os médicos, para os enfermeiros. Esses hospitais têm que estar ligados diretamente com a Secretaria de Saúde. Carece, infelizmente, né, de um plano de ação. Né? Os hospitais não se sentem inseridos dentro de um plano de ação. Como que eles vão caminhar? Eles estão trabalhando, cada um fazendo o seu melhor. Aqui tem hospitais como o de Criciúma, que abriu mais 40, 50 leitos e ofereceu para o Estado, com UTI, nesse momento, mas ainda não se sente inserido, né, no plano do Estado, para saber, olha, nós temos fazendo isso aqui, Chapecó está fazendo aquilo lá, e o resultado vai ser esse. Isso aí faltou, e eu acho que até hoje não chegou nem na Comissão de Saúde isso, e é um ponto negativo, né, de toda essa situação que nós estamos vivendo, Meldi. Mas eu acho que a questão das cirurgias eletivas, do aumento de testes e não abrir mão da chegada de novos respiradores no Estado devem ser bandeiras da nossa comissão. Obrigado, deputado Zé Milton. Muito boas suas colocações. Deputado Cobalcini também, que te antecedeu. Ontem, inclusive, na sessão, quando essa discussão veio à tona sobre esse processo de compra, a minha manifestação foi exatamente nessa linha que estou vendo aqui, ou seja, se alguém fez errado, isso tudo tem que ser investigado e combatido. Agora, não podemos deixar daqui a pouco de ter os equipamentos, o foco principal é a questão saúde. Me parece que a gente corre o risco realmente de, com isso, daqui a pouco, ficar apenas num aspecto que é importante, que tem uma comissão que pode cuidar disso, e daqui a pouco o governo envolvido nisso e ficar sem o mais importante, que é a ponta, que é o atendimento das pessoas. Mas, deputado, os encaminhamentos serão depois. Eu vou passar, então, o deputado Vicente Caro Preso, que estava sendo instado, inclusive, e pediu a palavra, inclusive, sobre essa questão das cirurgias. Né? Sim, pode falar, deputado Vicente. Eu caminhei já há algumas semanas no GRAC para a Secretaria de Saúde essa solicitação. O pessoal me procurou, vários hospitais me procuraram, principalmente aqui o Hospital São José, de Jaraguá, solicitando e demonstrando a realidade de eles estarem com todos os cirurgiões parados. Todo o serviço de cirurgia, fora a urgência, urgentíssima, está parada. Então, você imagina as equipes sendo desfeitas. Mandar embora pessoal altamente treinado, acostumado, né, a ajudar em cirurgia, né, e mesmo as equipes de cirurgiões. E como é que vai manter um hospital assim aberto? Não dá, a gente não pode prever uma situação dessa. E aliás, estão cheios nós estamos vendo um monte de boteco, de bar, de restaurante, agora de shopping center aberto. E não tem hospital que tem todos os cuidados funcionando, pelo menos parcialmente. Quem sabe se estipula uma margem de o hospital poder atuar com 50% da sua capacidade, mas isso já foi solicitado à Secretaria de Saúde, só que até agora eu não obtive resposta, mesmo estando lá no GRAC. Eu acho uma coisa importante. Nós estamos sublevando isso e o problema depois vai se agravar. Vai se agravar de duas maneiras: da maneira financeira e nas equipes que vão se desfazendo. Isso é grave porque experiência é uma coisa que você não compra experiência, né? Você vai fazendo e vai multiplicando o conhecimento através do trabalho, né? Então, nós não podemos desfazer essas equipes de todas as áreas, tá? Então, isso tem que ficar claro. Eu acho que tem que sair realmente um documento da comissão, né, que isso possa acontecer, os testes que isso possa acontecer e também o critério de volta. Aquilo que eu falei para Vossa Excelência, né, para todos os deputados, é uma preocupação real que eu tenho, um sentimento que eu tenho, né, da percepção que está baixa no cidadão catarinense de que tudo está bem. Não está bem. Então, a volta dia 31, por isso nós temos que ouvir
da Secretaria de Saúde. Realmente é dia 31, vamos ter que acompanhar isso. Como é que estão os respiradores? Estamos prontos para receber isso tudo? Né? Acho que as condições mudam. 24, 48 horas numa pandemia é uma eternidade, né? E nós temos que estar de olho. E vamos procurar saber, hoje eu vou dar mais uma apertada, em relação a esse plano definitivo, né, de leitos de UTI. Isso eu me comprometo com a equipe, mas eu acho que a comissão pode encaminhar também um expediente para isso, para ficar bem claro para todos os membros, já que todo mundo quer interagir e deve interagir nesse momento. Ok. Vamos, se não houver nessa parte nenhum deputado mais para se manifestar, vamos tentar fazer os encaminhamentos. Eu pontuei alguns pontos, chamo a atenção do Vinícius e a equipe de coordenação que vá anotando aí para depois fazer então, os encaminhamentos que nós decidirmos aqui. O deputado Ismael falou no início sobre a questão da Anvisa, que tem, eu até vi também um respirador, um vídeo nesse sentido, que precisaria... Eu não sei, deputado Ismael, sobre a questão da Anvisa e de respirador, se Vossa Excelência tem algum requerimento, vai apresentar ao plenário ou gostaria de que a comissão aprovasse alguma coisa nesse sentido também? Perfeito, presidente. Eu estou terminando aqui de lá. Eu recebi o vídeo da FAP, todos os detalhes, e essa capacidade, mas nós estamos discutindo esses 33 milhões de 200 respiradores. Eles podem produzir 400 por dia. Então, é um momento, um time que a gente não pode perder. Então, eu finalizando aqui, eu faço um encaminhamento com Vossa Excelência, ok? Tá ok. Então, de qualquer forma, isso seria um encaminhamento que a Comissão de Saúde também poderia dar, Vossa Excelência também pode, se for o caso. Eu acho que tem uma concordância aqui do... Sim, deputado Milton. Não, total concordância aí com relação ao Ismael. Eu só queria acrescentar a questão também da Secretaria liberar para os municípios o setor de média e alta complexidade, o MAC, porque se tiver cirurgias eletivas abertas, essa área de exames também precisa ser reaberta nos municípios. Ela já está parada há 40 e poucos dias, tem um represamento muito grande também de outras doenças. Então, de repente, pedir que a Secretaria avalie a possibilidade de reabrir aí, né, a questão do atendimento via município da média e alta complexidade. Ok, então sobre o ponto 1, ok, vamos fazer os encaminhamentos e falar junto à Anvisa. Sobre a questão das cirurgias, então, a comissão encaminha um pedido à Secretaria de Estado da Saúde para a liberação das cirurgias eletivas, especialmente nos hospitais em que tem disponibilidade, que não estão sendo usados para o tratamento da pandemia. E também, deputado Milton, Vossa Excelência acrescenta para a liberação de procedimentos da MAC, que é média e alta complexidade, é isso? É isso mesmo. Há concordância nesse sentido dos todos os senhores deputados? Ok? Então, vamos também, em nome da Comissão de Saúde, fazer esse encaminhamento. Esse atendimento, Neudi, é nas prefeituras, tá? Nas prefeituras, isso, libere nas prefeituras. Então, isso. Liberação dos hospitais, cirurgias eletivas, e para as prefeituras, liberação de procedimentos de média e alta complexidade. Isso. Ok. Temos também aqui a questão dos respiradores, né? Respiradores, testes, leitos de UTI, foi falado, isso tudo já estão impedidos, não sei se vemos necessidade, talvez, pois não, deputado Vicente. No GRAC também, há 3 semanas atrás, devido a um contato que a gente fez com o Raimar Sebold, aqui da Bold, que fabrica, sim, se propõe a fabricar e que está impedido por causa dos testes da Anvisa, ele realizou alguns testes nos hospitais aqui em Jaraguá, também no Rio Grande do Sul, e os testes foram positivos, foram ótimos. É um tipo de um pequeno respirador,
mas que uma pandemia como essa, eu acho que supre todas as necessidades que tem. Então, já foi solicitado para que a Secretaria de Saúde aqui se mobilizasse, que o governo se mobilizasse em relação à agilização. Mas eu acho que a nossa comissão também pode reforçar. O caso da VEG, a VEG é o seguinte, a VEG recebeu uma licença de uma fábrica chamada Leistung, aqui também de Jaraguá, que já produzia e produz respiradores e outros materiais médicos também. Então, a Leistung concedeu à VEG a possibilidade de eles fazerem, e a capacidade da VEG é infinitamente superior a essa pequena ou média empresa aqui, a chamada Leistung. E a dificuldade da VEG é justamente alguns equipamentos que eles têm que importar, algumas componentes, melhor dizendo, que eles têm que importar. Isso estava dificultando o início da produção em série. Então, é uma expectativa grande que nós temos. A gente tem tentado ajudar, mas é lógico que a gente não pode atuar lá na China, sei lá onde, né? Onde, no meio de uma confusão mundial, aí todo mundo vai atrás desses componentes para cada um fazer o seu respirador milagroso, tá? Então, era um esclarecimento. Então, eu queria propor, então, que nós façamos, então, aprovamos aqui o encaminhamento de expediente à Secretaria de Saúde para que providenciem com urgência novos respiradores, que não... nessa linha de não haver prejuízo da entrega, seja na indústria nacional ou não, mas que olhe, atente para a indústria nacional também, mas que providencie que não a questão dos respiradores, mais testes e também ampliação de leitos de UTI. Podíamos englobar esses 3 itens, talvez? Ok? Havendo concordância, então, encaminhamos nesse sentido. Eu queria, por fim, eu acho que os encaminhamentos que a comissão tinha levantado, que eu pontuei, era esse. Eu queria fazer uma outra proposição aqui. Nós temos uma indústria que é essencial, e tanto é que não parou, precisa de alimentos, o mundo precisa de alimentos, nós, Santa Catarina, o Brasil, que são as agroindústrias, mas tem uma série de preocupações em relação às agroindústrias, em relação também aos cuidados, já foi noticiado aí também casos, inclusive no Rio Grande do Sul, de uma agroindústria. Enfim, eu queria propor aos membros da comissão que nós convidássemos, se assim entender a comissão, buscássemos viabilizar uma reunião nossa, quem sabe na próxima semana, com representantes da agroindústria, para nós debatermos como é que a agroindústria está enfrentando isso, as ações, as medidas que eles estão tomando. Me parece que esse é um setor importante e vital. Queria colocar isso em apreciação de, se houver a concordância, nós poderíamos fazer isso, convidar as agroindústrias para, quem sabe na semana que vem, numa reunião nossa aqui de forma virtual, nós ouvi-los e também questioná-los sobre o andamento e como é que a agroindústria está enfrentando esta questão, já que tem muita notícia aí relacionada também à agroindústria. Não sei se deputado Zé Milton, deputado Vicente, ok? O pessoal está sinalizando ok. Alguém gostaria de falar? Vejo concordância de todos. Presidente, quero falar. Pois não, Zé Milton. Deputado Zé Milton. Presidente, esse tema ele é mais afeito aí à vigilância sanitária do Estado, né? As agroindústrias, elas têm, principalmente as de exportação, um manual de procedimento em função já de questão sanitária muito forte, né? O fiscal federal, nenhuma indústria começa a trabalhar sem ter uma supervisão do fiscal federal antes, independente de pandemia ou não. Agora, o que precisa, eu acho que tem que ser ouvido ou questionado com relação a isso, é a vigilância sanitária do Estado e os órgãos de fiscalização, né? Ontem teve a Polícia Militar e fiscais, ficaram 4, 5 horas dentro de fábricas, talvez até na sua região, né? Mas não tem assim os procedimentos que estão sendo dados lá. Eu acho que o grande
que nós deveríamos ouvir, né? Poderíamos ouvir os representantes das agroindústrias, mas nesse momento seria da Vigilância Sanitária Estadual, quais os procedimentos que eles estão sugerindo, né? Porque esse é um setor que não pode parar, e que de que forma, né, a vigilância sanitária pode ajudar também para que o trabalhador da agroindústria não se contamine. Mas eu acho que as agroindústrias deveríamos ouvir a vigilância sanitária, quais os procedimentos, que portaria específica foi feito para a agroindústria nesse momento. Porque apenas fazer o tipo de fiscalização que está sendo feito, sem um manual de procedimento, às vezes uma agroindústria está sendo exigida uma coisa, a outra é outra. Então, acho que tem que padronizar, e acho que a comissão deveria ouvir, podemos ouvir também aí o Sindicato da Indústria, o Sindicarne, mas deveríamos ouvir principalmente a vigilância sanitária. O que procedimento que eles estão sugerindo para que as indústrias permaneçam produzindo nesse momento, até porque também é crucial para isso. Mas eu acrescentaria essa colocação, e na minha visão, antes da agroindústria, a vigilância sanitária deveria se manifestar. Ok, então eu proponho, deputado Vicente Caro Preso, que a gente, se houver concordância, façamos a reunião na quarta, pode ser na quarta que vem, convidemos a vigilância sanitária e também os representantes da agroindústria, quem sabe do Sindicarne, que representa todos, deputado Vicente. Uma questão de ordem. Hoje, na sessão normal da Assembleia, provavelmente vem pedido de instalação de CPI. A comissão, ela vai se posicionar enquanto comissão ou cada um vai tomar a sua decisão de instalar agora? Isso é positivo para o enfrentamento que nós estamos fazendo, porque foi colocado aí pelo Cobalcini de uma maneira muito correta, de que nós vamos dispersar o foco e energia, tornando o já complicado momento de se enfrentar a pandemia com mais confusão ainda. A gente sabe como é que é isso. Você paralisa. Se você quiser, você paralisa, né? Então, eu acho que nós deveríamos criar algum tipo de alternativa para encaminhamento dessa situação, já que realmente parece, os indícios são, de que teve problema na aquisição e nós não temos nem previsão de que esses aparelhos cheguem, né? Então, essa era uma preocupação que eu queria ouvir, né, para que a gente pudesse... E a segunda é o seguinte, nós temos que ter um interlocutor na Secretaria de Saúde diretamente com a nossa comissão. Sabe, exigir toda hora que o secretário esteja à disposição é exigir demais, né? Acho que ele, por si só, ele deveria se colocar à disposição. Mas tudo bem, mas nós tínhamos que ter uma interface dentro da Secretaria de Saúde para poder conversar. Muito bem. Então, para concluir aquele encaminhamento, vamos chamar a vigilância sanitária, então, e um representante também das agroindústrias. Isso podemos fazer, então? Ok. Bom, sobre essa questão da CPI, está em aberto. O deputado Cobalcini já manifestou a sua opinião, o deputado está preso. Eu acho que, primeiro, aqui há uma concordância, imagino que não tem o que discutir, de que se tem coisas erradas, quem fez tem que pagar. Isso é a lisura dos procedimentos, nós todos defendemos. Agora, essa preocupação de que não seja desviado o foco nesse momento, isso realmente é uma preocupação. Eu deixo em aberto aqui para os deputados, eu acho que tem também aquela comissão de fiscalização e controle que nós aprovamos, que tem todas as condições de levantar isso, o Tribunal de Contas eu já vi que está levantando, o Ministério Público. A minha preocupação também é nessa linha, que não haja desvio do foco nesse momento, que o mais importante é a questão da pandemia. Mas deixo a palavra ainda em aberto aqui para os senhores deputados que queiram se manifestar. Deputado Mocelin. Também é uma questão de ordem aí. Eu sugiro, se alguém tiver interesse de me acompanhar, na Defesa Civil, porque eu fiz um questionamento para o secretário de Defesa Civil, como é que eles estão projetando a evolução da pandemia ao longo do tempo. E aí eles têm, certo que tem aquelas calculadoras
matemáticas lá, aquelas projeções que eles fazem lá na Defesa Civil, um grupo de estudo que estão... Mas eu queria saber exatamente qual é essa projeção, quantos leitos de UTI vão ser necessários até final de maio, junho, julho e assim por diante. E aí eu quero verificar se tem alguém dos membros da Comissão de Saúde que queira acompanhar para irmos lá na Secretaria de Saúde, lá na Defesa Civil do Estado, ele apresentar para nós pessoalmente como é que isso está sendo calculado e como é que está essa projeção, quantos leitos vão ser necessários, e se for o caso, também o secretário de Saúde junto com o secretário de Defesa Civil, para ele explicar para nós qual são as projeções de leitos, para onde, que está meio obscuro essa aí, todo mundo está reclamando que não tem essa informação correta. Então, nós poderíamos, a Comissão de Saúde, irmos na Defesa Civil, eles explicam direitinho para nós, e tanto a questão de leitos como a questão da projeção da evolução da pandemia. Não sei se seria uma sugestão que eu estou levando para a comissão. Ok, não, eu acho muito importante isso, não sei se for o caso, algum deputado deseja acompanhar, acho que é importante, mas pelo menos de minha parte, acho que até em função das regiões, as dificuldades de deslocamentos, se Vossa Excelência pudesse fazer isso em nome da comissão e nos repassaria depois esses dados aí, eu acho que poderia contemplar assim. Então eu faço isso. Ok? Beleza. De acordo? De acordo? De acordo, okay, presidente. Tá bom, muito obrigado. Consulto se há ainda alguma outra questão. Não, apenas essa só reflexão, Neudi, dessa questão do... Isso, estávamos da CPI. Pode falar. Da questão da CPI, apenas uma reflexão. Eu sei que é difícil uma comissão se posicionar, mas a gente tem que saber, é um terreno novo, não dá para ir no assodamento também, mas eu acredito que vários órgãos já entraram também na órgãos de investigação, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público de Santa Catarina, e nós temos uma comissão especial para isso. Não sei se tem que avaliar agora, talvez, né, o andamento da comissão lá na frente, talvez ter uma comissão processante, mas eu acho que nesse momento, né, nós que estamos com preocupação no cidadão, dados os números que estão acontecendo no país, aí chegando a quase 5 mil mortes, e Santa Catarina está sendo monitorado com muito cuidado, acho que nós temos que centrar foco agora no combate ao coronavírus e deixar essa comissão, eu inclusive faço parte dessa comissão também, porque sou membro da Finanças, ela ir juntando documentos, investigando, claro que tem que ser investigado, claro que os indícios que são colocados aqui são bastante preocupantes para a gente que já passou por uma prefeitura, sabe que, pelo que está posto ali, foram cometidos equívocos e erros, e isso é algo que pode ser apurado concomitantemente, mas se criar todo um conteúdo agora de investigação, de comissão processante, disso, daquilo, eu acho que nós vamos perder o foco. Por isso, a tendência é nós buscarmos levarmos esse tema para esta comissão e esta comissão ouvir os envolvidos, né, e indicar os caminhos que precisam ser feitos. Eu acho que a sociedade catarinense espera de todos os seus agentes públicos nesse momento que nós estejamos ao lado dela e buscando medidas aí de combatermos, né, o coronavírus, que o menor número de vítimas possíveis, né, aconteçam aqui no nosso estado. Essa será a nossa grande vitória. As questões fiscais, de honestidade, de probidade ou de incompetência de gestão, nós temos um tempo aí para ser feito, e eu defendo que essa comissão especial avalie melhor essa situação e depois posicione os 40 deputados antes de se abrir aí uma comissão processante que vai criar todo o desgaste e vai tirar um pouco o foco desse momento que nós temos precisando agora, maio e junho, nos dedicarmos exclusivamente na questão do coronavírus. Ok, podemos então, nas nossas intervenções, quando esse assunto estiver em debate à tarde, ir nessa linha, né? A defesa, pelo menos, não podemos aqui, vamos dizer assim, fechar uma posição, porque cada deputado tem a sua posição individualmente, mas eu acho que, em linhas gerais, o pensamento da comissão é nessa linha que foi aqui defendido, ok?
Tá bem, então, muito obrigado, senhores deputados. Vamos tentar agendar, então, para a próxima semana esta outra reunião, talvez na própria quarta-feira, às 11 horas, ou os senhores acham melhor fazer na quinta? Pode ser, se tiver... Depende um pouco da questão ali da Assembleia, por causa da reunião da Comissão de Finanças. Deixamos, em princípio, para quarta-feira, às 11 horas? Fica assim. Pode ser. Ok. Se houver alteração, a gente comunica. Um grande abraço a todos e muito obrigado aí pela atenção, e vamos todos empenhados, continuar firmes no combate a esta pandemia e, com certeza, com a força de todos, com o trabalho das nossas entidades da saúde, seja a nível municipal, estadual, nacional, nós vamos superar esse momento. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião da Comissão de Saúde. Valeu.